O resort turístico de Val do Lobo tem acolhido ao longo da sua história de sucesso algumas das grandes competições desportivas realizadas em Portugal. A mais emblemática de todas é, sem dúvida, o Val do Lobo Grand Champions, a etapa portuguesa do Circuito Mundial de Veteranos em ténis. Durante 10 edições, os maiores ídolos da história da modalidade passaram pela Academia de Ténis de Val do Lobo, casos de Bjorn Borg, John McEnroe, Mats Wilander e Stefan Edberg, entre muitos outros. Nestas imagens vemos a última final, que foi disputada entre Thomas Muster e Thomas Enqvist. O sueco venceu numa edição em que o promotor Pedro Frazão fez questão de atribuir um prémio de carreira ao árbitro português Jorge Dias. Ao fim de todos estes anos, o corte central de Val do Lobo tornou-se de certa forma mítico. A Premier Sports, a empresa organizadora, faz questão mesmo de manter no solo o logo do ATP Champions Tour, tornando ainda mais especial o palco que há alguns anos recebe o Campeonato Nacional de Veteranos. É o único clube que está em condições de fazer uma prova desta envergadura, porque é um clube que a gente sente-se bem em ficar aqui. Compreendo, os outros clubes a gente joga e vai-se embora. E aqui não, a gente sente-se bem em ficar, em conversar, em conviver. Pá. Não, eu não quero outra coisa. Pá. Este é o clube mais bonito do Algarve, na minha opinião. Talvez do país. É um clube lindo, lindo, lindo. É sempre uma emoção jogar naquele corte. Aquele corte, para mim, tem muito significado. Já vivi ali muitas memórias, portanto, é um corte que dá-me sempre, puxa sempre pelas minhas emoções. Uma pessoa parece que ouve o bater da bola deles. Eu já tive cá algumas vezes a vê-los jogar e é muito inspirador. A magia naquele campo é sentir algo especial que não dá para dizer por palavras, é muito bom. O Frazão tem conseguido nestes últimos anos fazer deste campeonato nacional uma jornada de convívio em que as pessoas se sentem bem e acabam por estar. É muito raro vermos no dia final da prova tanta gente a jogar e mesmo os que não participam ativamente continuam cá para jogar, para se divertirem a fazer aquilo que gostam. No dia em que me tirar o transversal de hoje, se calhar não faço nacional nenhum. Este, nitidamente, é de longe o campeonato nacional de maior grau de dificuldade, precisamente porque pressupõe que os jogadores podem inclusive participar em 3 provas em simultâneo que em qualquer outra prova não podem. Eu diria que é dos poucos clubes a nível nacional que têm condições para albergar uma prova deste tamanho. São imensos quadros, são 5 dias para fazer a prova com estes tais 22 quadros que eu disse há pouco, e não tendo no mínimo estes 10 campos que estamos a usar aqui, muito dificilmente se consegue fazer esta prova terminar em 5 dias. Tem toda a razão o juiz-árbitro Paulo Oliveira em dizer que seria difícil realizar este complexo torneio noutro clube. São de facto 22 quadros principais, mas atenção que houve ainda 5 fases de qualificação. Portanto, este Campeonato Nacional de Veteranos teve de concluir-se obrigatoriamente em 5 dias, o que é manifestamente escasso para tantos encontros, só sendo possível porque o clube dispõe de 10 campos de competição, para além de muitos outros campos de treino. E neste concelho de Lolé, mesmo em finais de setembro, as condições meteorológicas são excelentes. As famílias acompanharam os jogadores, aproveitaram para dinamizar o turismo na região do Algarve, numa altura em que já não se pode propriamente considerar época alta de férias. Há outros clubes em Portugal que, normalmente, com este número de campos, também poderiam fazer o torneio, mas em finais de setembro já se correria o risco de a chuva atrasar a programação. E não há nenhuma infraestrutura em Portugal com 8 ou 10 cortes cobertos. Estas são, no fundo, as razões que têm levado a Federação Portuguesa de Ténis a confiar há alguns anos a organização do Campeonato Nacional de Veteranos à Premier Sports, a empresa concessionária da Academia de Ténis de Val do Lobo. E se, como disse há pouco, estamos habituados a ver em ação nestes cortes alguns dos mais famosos veteranos do mundo, temos estado a ver, nestas últimas imagens, aquela que é sem dúvida a maior figura do ténis português nos escalões de veteranos há cerca de 3 décadas. Ninguém sabe exatamente quantos campeonatos nacionais António Trindade já conquistou. Ele próprio recorda-se apenas de ter perdido umas 3 ou 4 finais em 30 anos, e este ano lá foi mais um, desta feita no escalão de maiores de 70 anos, ele que bem poderia jogar nos maiores de 75 anos se houvesse essa faixa etária. O certo é que António Trindade voltou a arrasar a concorrência, em 4 encontros não perdeu qualquer set, cedeu apenas 9 jogos, terminou portanto bem na frente do grupo, jogou-se em round robin, com 12 pontos, mais 2 do que o segundo classificado, Plínio Ferrão.
E qual será o segredo da longevidade de António Trindade? Pois bem, é simplesmente uma vida dedicada ao treino, como se fosse um autêntico profissional de ténis. O campeão nacional, José Trindade. António Trindade. Eu faço ginásio 4 horas por semana, treino ténis 4 horas por semana, mas no duro. O ginásio é preparado para a minha maneira de ser, não é? É adaptado ao ténis, é personalizado, mas são 2 horas a puxar bem, sair dali mesmo. E ando muito a pé, eu só uso carro quando tenho treinos, de contrário, ando sempre a pé, sempre a pé, sempre a pé. Tem que ser, vou às compras a pé, faço tudo. Evito de usar o carro, só em caso de necessidade. Alimento-me bem, pequeno almoço e almoço, levanto-me todos os dias cedo, 6h30, 6:45, estou de pé, todos os dias, sábado, domingos, feriados. O Campeonato Nacional foi repleto de histórias singulares, algumas delas contrastantes, e se António Trindade pode ser considerado o mais experiente e histórico dos veteranos portugueses, passamos agora para uma autêntica rookie, uma estreante, verdadeira novata nestas andanças. É Margarida Araújo, uma fã de ténis, quer em casa, onde em frente à televisão não perde pitada de alguns dos mais importantes torneios do mundo, quer nos seus treinos semanais, onde se aplica com afinco. De competição a sério, é que Margarida Araújo não era uma grande aficionada e sempre preferiu treinar a competir. Praticamente que não joga torneios, era uma completa desconhecida das outras 3 jogadoras que com ela integraram o escalão de maiores de 55 anos. Claro que às senhoras nunca se pergunta a idade, mas neste caso é mesmo preciso integrá-las num escalão etário e verdade se diga que pela forma como todas jogaram e se moveram, como temos visto nestas imagens, estávamos perante jovens veteranas. Margarida Araújo venceu os seus 3 encontros, não perdeu qualquer set, mas neste que estamos a ver teve de aplicar-se para bater Carmina Azevedo, parciais de 7-6 e 6-2, sobretudo o primeiro set bastante renhido, denotando maior consistência de jogo. Embora se tenha jogado no sistema de grupos, este foi uma autêntica final, porque a vencedora seria consagrada campeã nacional, já que chegaram ambas com o mesmo número de pontos a este último encontro do Round Robin. Margarida Araújo foi a primeira classificada, com 9 pontos, mais 2 do que Carminda Azevedo. Uma história pouco habitual, de uma jogadora que só veio ao Algarve por algumas vicissitudes da sua vida privada e acabou por vencer logo o primeiro campeonato nacional em que participou. Campeã nacional, Margarida Araújo. Eu, na realidade, não costumo participar em torneios, eu vi um bocado da experiência. Não tenho grandes experiências de torneios, porque treino mais do que jogo. Foi a primeira vez que entrei no Campeonato Nacional. Tenho feito alguns torneios, mas já há muitos anos, e este ano fiz só um. No escalão de 50 anos, Isabel Cunha Dessa foi a grande dominadora, ganhou os seus 3 encontros sem perder qualquer partida e ainda se deu ao luxo de, aos 45 anos, vencer os pares femininos com Stella Rocha e os pares mistos com João Freitas. Foi relativamente mais fácil do que estava à espera, porque este tipo de piso adapta-se bastante bem ao meu jogo, que é um jogo em slice e, portanto, tenho facilidade. E faço. Jogo em terra batida, de qualquer maneira foi muito mais fácil do que o ano passado. O ano passado fui jogar os 35 anos e foi bastante mais complicado. Este ano o regulamento teve uma alteração, a criação dos Round Robin, não é? Exatamente, foi fantástico, porque eu acho que permitiu que muito mais jogadores viessem. Vieram jogar estratos etários que não era habitual, os 65 anos e os 70. Nós, senhoras, também conseguimos jogar muito mais estratos, como os 50 anos e os 55. E acho que também permite que as pessoas estejam até muito mais tarde, até domingo, portanto, a jogar, e que este clube tenha movimento durante muito mais dias. É, portanto, muito mais positivo para todos, quer jogadores, quer clube. Isabel Cunha Dessa é uma jogadora de sucesso, conquistou o seu 3º título em singulares, mas é também vice-presidente da Federação Portuguesa de Ténis. É importante o que acabámos de ouvir, porque foi uma das novidades deste ano, uma nova norma do regulamento do Campeonato Nacional de Veteranos, que permitiu a realização de torneios, mesmo quando em determinado escalão havia menos de 8 inscrições. Portanto, com 8 ou mais inscritos, optou-se pelo habitual sistema de eliminação direta, mas com 7 ou menos jogadores, pôde jogar-se através do método de grupos, isto é, de todos contra todos.
E como ouvimos da vice-presidente da Federação, foi uma medida que beneficiou sobretudo o setor feminino, mais carenciado de competição, atraindo bem mais jogadoras do que em anos anteriores. Entretanto, temos estado a ver imagens do quadro de 35 anos, Paula Falcão sagrou-se campeã nacional pela primeira vez e fez a dobradinha, porque triunfou também em pares, ao lado de Marta Coelho, exatamente a sua maior rival nos singulares. Campeã nacional, Paula Falcão. Parabéns. É o primeiro em que ganho. O ano passado fiquei em segundo. Deve ser uma grande festa. É, estou muito contente. Trabalhei muito para este título. Para este e agora obtive de pares também. Ora bem, este torneio não foi por eliminação direta, foi em round Foi em round robin. É uma novidade este ano, gosta ou não gosta? Sim, é bom. Pronto, mantém as jogadoras sempre até ao fim. Estamos cá todas e jogamos mais. Estamos mais descontraídas, todas a jogar. É agradável. É Qual bom. foi o encontro mais difícil, a adversária mais... Foi o primeiro, foi com a Marta Coelho. Os nossos jogos são sempre muito complicados. Pronto, calhou-me bem a mim, pronto, ganhei. Mas era o mais difícil, foi logo o primeiro. Então isso quer dizer que quando ganhou, sentiu logo que tinha hipótese, sim. Quando acabou o jogo, senti a hipótese, bem, o pior, pronto, à partida, não é? A gente nunca sabe, até ao fim é jogo. O setor feminino do Campeonato Nacional de Veteranos também teve uma jogadora equivalente a António Trindade, embora bastante mais jovem. Luísa Gouveia, bem que pode ser chamada de campeoníssima, dadas suas vitórias serem já crónicas anunciadas. Seria um escândalo desportivo ver Luísa Gouveia perder o Campeonato Nacional, ela que chegou a ser primeiras categorias no início da década de 90. Aliás, lembro-me bem de vê-la qualificar-se para o Masters TMN, que na altura reunia as 8 melhores jogadoras portuguesas no final de cada época. Tal como António Trindade, também Luísa Gouveia tem rotinas de treino dignas dos profissionais, treina mais com homens do que com mulheres, farta-se de ganhar torneios internacionais, incluindo a Copa Ibérica, tem excelentes resultados em campeonatos da Europa e toda a experiência veio, uma vez mais, ao de cima neste campeonato nacional. No escalão de 45 anos, a popular Nini, como é carinhosamente chamada, não teve rival, venceu os seus 4 duelos, os parciais de 6-0 e 6-0, 6-1 e 6-0, 6-0 e 6-0, e 6-1 e 6-0, dizem tudo, são elucidativos e mostra que não teve, uma vez mais, rivais. Não deixa de ser, no entanto, curioso verificar que a própria Luísa Gouveia sempre sente mais pressão neste torneio e se impede-a de jogar o seu melhor ténis, temos-la visto jogar bem melhor noutras ocasiões, afinal é sempre o título de campeã nacional que está aqui em jogo. Terminou no primeiro lugar com 12 pontos, mais 2 do que Isabel Pinto. Foi ainda campeã nacional de pares mistos, emparceirando com Nuno Delfino. É outro papa-torneios, do qual já iremos falar bem mais à frente. Finalista Isabel Pinto. Campeã nacional, Luísa Gouveia. Parabéns. Eu sou a minha pior inimiga. Sempre disse isso em quase todas as situações, porque jogo sempre com muito stress, tenho stress a dormir antes, não sei o quê. No campo nem sempre tenho imenso prazer, que é uma coisa que me anda até a chatear um bocadinho, porque gostava de ter mais prazer a jogar. Ultimamente tenho, quando é lá fora, que os jogos são muito equilibrados, tenho mais prazer, confesso. Aqui jogo com mais tensão, se calhar jogo com mais pressão também. E acabo por jogar um jogo mais feio, mais calculista, não ponho muito de mim na parte emocional e pouco na parte técnica ou tática. Jogo um bocadinho muito com o coração e pouco com a experiência e com a técnica e com a tática. E passamos agora para os torneios masculinos, começando exatamente pelo tal Papa Torneios de que vos tinha falado há pouco. Só houve 2 jogadores que venceram 3 títulos neste campeonato nacional e este Nuno Delfino, que vemos aqui na imagem, repetiu a proeza que já tínhamos visto de Isabel Cunha Dessa. Ganhou os pares masculinos, ao lado de Vasco Costa, os pares mistos com Luísa Gouveia, em ambos os casos no escalão de 35 anos. Mas aqui, em singulares, impôs-se no de 40. Nuno Delfino conquistou o seu 4º título de singulares em veteranos, depois de 3 vitórias no escalão de 35 anos, agora quer começar a dominar os mais velhos de 40. Foi um torneio, este já em eliminação direta.
Nuno Delfino precisou de vencer 4 encontros, mas se os 3 primeiros foram um certo passeio, dado que deixou apenas 3 jogos pelo caminho, já esta final foi bastante equilibrada. Pela frente teve Thierry Lucas, um jogador que reside em Londres há muitos anos. Curiosamente, Delfino lembra-se de tê-lo defrontado nos escalões juvenis em torneios no Algarve, depois nunca mais o viu e teve de empregar-se a fundo para confirmar o favoritismo neste reencontro passado tanto tempo. Os parciais desta final foram de 6-2, 4-6, 10-6 no Super Tiebreak, mostram bem a batalha que se desenrolou no tal corte central que diz muito a Nuno Delfino, porque ele treina habitualmente com algumas das grandes estrelas do ténis mundial que vêm aqui jogar o Val do Lobo Grand Champions. Mais uma vitória para Nuno Delfino. Finalista Thierry Lucas. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Campeão nacional Nuno Delfino. Muito obrigado. Parabéns. Estava a jogar bem, até antes de ter vindo para este torneio, tinha estado a jogar bem, joguei bem todo o torneio. Depois ele também jogou bem, tem que se dar o mérito. E muitos parabéns também ao Thierry, porque também está a jogar um ténis a um bom nível. E nem sempre as coisas correm sempre como nós queremos. Portanto, quando tem que se lutar e tentar fazer qualquer coisa quando não está a correr do melhor, mas pronto, é assim. Fico feliz. No final o que interessa depois é a vitória. Desde que eu comecei a jogar veteranos, o torneio já se realizava aqui e tem-se mantido aqui. Eu acho que é uma das coisas boas do ténis nacional, devido às condições do próprio ambiente e da própria localização. Acho que é uma coisa boa a manter. Na faixa etária de maiores de 60 anos, José Frazão não teve um quadro teoricamente fácil, tinha de defrontar logo na primeira ronda o adversário que defrontou na final do ano passado, mas desta vez José Carlos Ralheta ofereceu menos resistência. A partir dessa primeira ronda, ganhou alento, somou o seu 6º título de singulares em veteranos, o segundo nos 60 anos. Em pares fez a dobradinha e teve como parceiro Silva Pereira. A final que estamos a ver de singulares foi disputada frente a João Gomes e os parciais de 6-2 e 6-4 talvez não contem o que se passou no corte. João Gomes tem a alcunha de saltitão, bem que poderia ser de carraça, porque tem uma enorme consistência de jogo, faz os adversários perderem a cabeça, destrói-lhes a mão, como se diz na gíria do ténis, e para derrotá-lo é preciso muita concentração e paciência. Campeão nacional José Frazão. A final mais difícil, possivelmente, seria esta. Porque o homem realmente, o meu adversário até chamam o saltitão, porque veio as bolas todas, a gente pensa que tem o ponto feito e andamos ali a nadar à procura de fazer o ponto e, entretanto, o homem está sempre em cima da bola. Exigiu muito mais concentração e mais física, tudo. Nos mais de 45 anos, Paulo Travassos esteve quase a conseguir o mesmo que José Frazão, ou seja, a sempre apetecível dobradinha. Falhou-lhe a final de pares, que perdeu ao lado de João Freitas, frente a Eurico Correia e Plínio Ferrão. Eurico Correia, que foi um dos seus mais difíceis obstáculos nos singulares, logo na segunda ronda. Travassos ganhou então por 4-6, 6-2 e 10-8, e logo a seguir, nas meias finais, travou nova batalha com Hélder Isidro. Venceu por 7-6, 4-6 e 10-4 e desforrou-se da meia-final perdida no ano passado. A final acabou por ser o duelo mais acessível, Travassos triunfou por 6-4 e 6-3. Campeão nacional Paulo Travassos. O nível médio estava muito alto, subiram vários jogadores do escalão de 40 para os 45, que elevou o nível médio do torneio e foi muito duro. Qual é que foi o encontro mais difícil no caminho para o título? São todos difíceis, porque são todos bons jogadores. Tive um encontro muito difícil nos quartos de final com o Eurico, em que ganhei 10-8 no Super Tiebreak, podia ter calhado para qualquer lado. O Eurico estava a jogar em casa? E o Eurico estava a jogar em casa. E depois, na meia-final, contra o Hélder, foi, digamos, um bocado a vingança do ano passado, que eu tinha perdido com ele na meia-final. E tive um osso bastante duro de roer na final, o meu amigo Pedro Martins, que corre muito e tem muita vontade, deu-me muito o que fazer.
Passamos agora para o torneio de maiores de 50 anos, onde José Alberto Pereira mostrou uma invejável condição física. Habitual frequentador deste campeonato nacional, andou 7 anos à caça de um primeiro título, que só veio no ano passado, aqui mesmo em Val do Lobo, tanto em singulares como em pares. Tinha por isso a desgastante tarefa de revalidar ambos os troféus e deve sentir-se orgulhoso por tê-lo conseguido. Em pares venceu ao lado de Luís Machado, algumas horas depois de ter levado a melhor na final de singulares. É desse encontro que estamos a ter imagens e, apesar de ser o campeão em título, seria difícil dar o favoritismo a José Alberto Pereira. O seu adversário era Jerónimo Paulo, com um rico passado desportivo e pelo menos igualmente favorito à vitória, se não mesmo mais. Ambos os jogadores chegaram a esta final sem perder qualquer set e previa-se um belo espetáculo que de facto acabaram por proporcionar. O título teria ficado bem entregue a qualquer um deles e só foi decidido no super tie-break, parciais de 5-7, 6-2 e 11-9 para José Alberto Pereira. Finalista Jerónimo Paulo. Campeão nacional José Alberto Pereira. Parabéns. Foi um jogo muito equilibrado, em que estive em desvantagem muitas vezes, principalmente no super tie-break, mas consegui com alguma raça levar a coisa a meu favor. Foi mais difícil revalidar o título do que conquistá-lo pela primeira vez o ano passado? Foi mais difícil. Bem mais difícil. Sim, esta final foi muito difícil, tive que sofrer muito no corte, correr muitos quilómetros para poder levar o jogo a meu favor. E já estamos a ver a final dos veteranos mais jovens, a do torneio de 35 anos, a fazer recordar o campeonato nacional do ano passado, uma vez que Nuno Pacheco voltou a derrotar o sempre complicado José Trindade, desta feita por 6-2 e 6-2. O ténis praticado foi de bom nível, José Trindade é conhecido pela sua regularidade, mas Nuno Pacheco mostrou maior variedade e soluções. Foi outro exemplo de dois jogadores que se qualificaram para a final sem ceder qualquer set e Rui Pacheco pode agora proclamar-se bicampeão nacional de veteranos. Finalista José Trindade. Palmas no ar. Obrigado. Campeão nacional Rui Pacheco. Foi mais um jogo bom, interessante e competitivo e consegui revalidar o título. Foi muito bom. Frente outra vez ao José Trindade, mas desta vez estive bem, consegui. Foi uma final mais fácil que a outra, mais difícil? Mais fácil. Senti-me melhor preparado este ano, melhor fisicamente. E isso ajudou-me bastante dentro do campo. Não tive tantas quebras, consegui me manter do princípio ao fim mais constante no jogo. Uma das finais mais aguardadas era a de 55 anos. Marcava o regresso aos campeonatos nacionais de uma das grandes figuras do ténis português dos anos 70. Quem não se lembra de Luís Filipe Silva, as suas histórias são lendárias. Era um jogador carismático, uma espécie de John McEnroe à portuguesa, e a Federação Portuguesa de Ténis ofereceu-lhe um wildcard que transmitiu mais interesse a este torneio. Mas na final apanhou pela frente com Rogério Matias, que também não tinha perdido qualquer set e, como é bem conhecido, é capaz de estar horas no campo e levar o adversário à exaustão. Rogério Matias venceu o primeiro set por 6-2, liderou o segundo por 5-3, serviu a 5-4 para fechar o encontro, mas Luís Filipe Silva recuperou, ganhou essa partida por 7-5 e foi preciso ir a super tie-break, onde Matias foi mais forte por 10-5. Campeão nacional Rogério Matias. Parabéns. Obrigado. Um bocadinho, eu tenho que mostrar uma fotografia. Foi um prazer, foi a quarta final de singulares homens que eu joguei em veteranos, perdi sempre e finalmente agora no escalão de 55 consegui. Foi uma bela vitória que me soube muito bem, deu muito gosto. 3 sets muito duros, com um enorme calor. Sim, o primeiro consegui estar por cima, no segundo também estava por cima e depois ele acabou por superar e agora no super tie-break acabei por conseguir dar a volta, o que foi muito, muito bom. O torneio do escalão de maiores de 65 anos foi jogado em round robin e foi o mais equilibrado de todos, terminando com 3 jogadores empatados com 7 pontos. Recorreu-se ao sistema de desempate para coroar o campeão nacional, que foi João Pacheco, sobre Mário Videira e Nuno Alegre. Mário Videira na final esteve à altura, e muito aguerrido e bastante certinho nas pancadas. Como é que conseguiu dar a volta a este adversário que é muito conhecido pela sua consistência? Com muito espírito de sacrifício e fazendo das tripas coração, como se costuma dizer.
João Pacheco é pai de Rui Pacheco. Não há registros históricos que nos permitam dizer se terá sido a primeira vez que pai e filho venceram o mesmo campeonato nacional de veteranos em diferentes escalões etários, mas é uma curiosa e pouco habitual nota de reportagem que nos permite concluir em beleza este torneio que gozou de bom clima, muitos jogadores e bastante público.